Senhor foi conosco. Em todas as dificuldades, o Senhor nos deu graça. A paz do Senhor Jesus, amados, meus queridos irmãos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe todos os teus, em nome de Jesus. Glorificamos e exaltamos o nosso Deus Todo-Poderoso por tudo que Ele tem feito e certeza nós temos, porque cremos nisso, que muito ainda o nosso Deus Todo-Poderoso irá realizar nas nossas vidas, nestes tempos de bênçãos, nestes tempos onde todas as coisas estão muitas vezes adversas, mas o Senhor tem realizado, o Senhor tem suprido, o Senhor tem sido exaltado nas nossas vidas. Eu quero desde já agradecer a você por tudo que o Senhor tem feito na tua vida e assim você ter aí abençoado grande e poderosamente a casa do Senhor, o teu ministério, a tua igreja. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Eu quero desde já também anunciar mais uma vez aqui, no próximo domingo, de hoje a 8, estaremos juntos, reunidos em 2 períodos aqui na nossa igreja, no nosso culto da família, e este culto para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo presencial. Então teremos um culto das 18 às 19 horas e o outro culto das 19h30 às 20h30. Nos 2 cultos ainda temos vagas, assim podemos dizer, né? Ainda temos vagas. Você faça aí a sua inscrição e aqui estaremos para louvar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro que dentro de todas as normas que a vigilância sanitária e os decretos colocados e instituídos pelo município precisamos respeitar, estaremos fazendo tudo isso com muito cuidado, com muita cautela e sempre com ordem e decência, porque é assim que o nosso Deus quer que vivamos. Mas, com tudo isso, meu irmão, glorificamos a Deus. Depois de meses, com todas as restrições, estamos voltando em partes, mas glorificamos a Deus, porque está tudo caminhando, não conforme queremos, mas conforme o nosso Deus Todo-Poderoso quer, conforme o nosso Deus Todo-Poderoso tem proporcionado para que nós possamos fazer. Amém? Eu conto com você sempre, meu irmão, para que a obra de Deus continue e assim nós possamos glorificar e exaltar o nome dele. Deus te abençoe. Amados, vamos terminando aqui o mês de agosto e nós vamos darmos aqui continuidade. É claro que o mês termina, mas o assunto, como é muito extenso, é claro que não conseguimos esgotar, é claro que não conseguimos falar de tudo, mas continuamos falando hoje e mês que vem aí, setembro, estaremos com outro tema, com outro assunto para estarmos aí aprendendo a viver conforme o nosso Deus Todo-Poderoso quer. Eu quero que você agora feche os teus olhos. Vamos orar e na sequência vamos receber do Senhor esta porção que Ele quer para cada um de nós. Feche os teus olhos aí agora. Pai, te agradecemos, Pai. Te agradecemos mais uma vez pela vida, te agradecemos pelos livramentos, te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado e te agradecemos também, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Mesmo que não seja muito fácil para cada um de nós, o Senhor tem nos ensinado. E assim, Papai, queremos sempre podermos aprender, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é aquele que nos guarda, que nos livra.
Por isso, Senhor, vem agora sobre as nossas vidas, vem agora, Senhor, sobre cada lar, sobre cada casa, vem, Senhor, sobre a vida de cada um destes, ó Deus, que neste momento, ó Pai, nos assiste, nos ouve, que neste momento, Senhor, comigo aqui juntamente, Papai, clama a Ti e pede a Ti, Senhor. Por isso, Senhor, vem agora, Papai, manifesta, Senhor, o Teu reino, manifesta, Senhor, a Tua graça, manifesta, Senhor, a Tua glória, que o Teu querer e a Tua vontade se cumpra, Pai, e que o todo o tempo seja o Senhor sobre as nossas vidas. Pai, toma, Deus, agora, cada família, cada lar deste agora, Papai, que se reúne, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, e que o Teu querer e a Tua vontade seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, nós sempre clamamos que você possa aí estar evangelizando, que você possa estar aí enviando esta mensagem a todo aquele que você conhece, a todo aquele que você entende e sente no Espírito, que o Espírito Santo possa te tocar e que você possa enviar esta palavra de Deus para muitas outras vidas, em nome de Jesus. Queridos, abra a tua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 3, o versículo 1 em diante, nós vamos ler. Amém? Gálatas, capítulo de número 3, o versículo 1 em diante, nós vamos ler. E na sequência nós já vamos ler um outro versículo também. Amém? Gálatas, capítulo de número 3, carta aos Gálatas, no capítulo de número 3, o versículo 1 em diante diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora ser aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofreram tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza estas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Amém? Tiago, capítulo de número 3, o versículo é o 13. Tiago, capítulo de número 3, o versículo é o 13. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo de número 3, o versículo é o 13. Diz assim: Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém? Amados, quando Paulo adverte os Gálatas e quando o próprio Paulo conversa aqui, com os Gálatas, e quando nós vamos para a carta de Tiago, nós vamos entender algumas coisas. Vamos entender sobre um pouco de insensatez,
vamos entender um pouco de falta de fé, um pouco de falta de sabedoria, um pouco de falta da graça do Senhor, que a graça do Senhor, ela nos vem, mesmo nós não merecemos, mas elas nos vêm, e muitas vezes nós deixamos de pegarmos a graça do Senhor, que é este presente que Ele nos dá. E assim, meus irmãos, nós vamos entender também que nós precisamos, nos nossos dias, fé, graça e sabedoria. Nós precisamos nos nossos dias de fé, graça e sabedoria. E este conjunto que nós precisamos exercer nos nossos dias nos leva à maturidade. Nos leva à maturidade. E é este ponto que eu quero caminhar. E assim Deus permitiu que caminhássemos juntos. Maturidade. Maturidade só ganhamos em Cristo Jesus. E aí eu volto aqui um pouco. Fé, graça e sabedoria. Precisamos desse conjunto todo para ganharmos a maturidade. E maturidade, nós vamos saber o que é. Maturidade é um estado, uma condição, uma estrutura, uma forma, uma condição de plenitude, uma sabedoria, uma habilidade adquirida. Isto é maturidade. Agora, irmãos, uma pessoa madura, ela consegue viver ela consegue viver em sua plenitude. Preste atenção nisso. Uma pessoa madura, ela consegue viver a sua plenitude deixando de lado todas as coisas que o atrapalham. E é aqui que eu quero também a tua atenção. Uma pessoa madura, ela consegue deixar de lado todas as coisas que o atrapalham. E aí Paulo fala aos Gálatas: vocês deixaram o evangelho que vocês ouviram, vocês deixaram de crer, de ter fé naquele que vocês ouviram, o que lhe foi pregado, para seguir outra coisa. Então nós deixamos de caminharmos, assim como Paulo fala aos Gálatas, deixamos de caminharmos em Cristo para seguir um outro evangelho, uma outra doutrina, um outro dogma, uma outra coisa que nos atrapalha e que nos tira de Cristo Jesus. E é aqui que nós vamos caminharmos com maturidade, porque aquilo que veio para me atrapalhar não pode interromper a minha vida, a minha carreira com Cristo. Se assim posso dizer, uma carreira, uma vida cristã. E aí nós olhamos e observamos o quê? Muitas coisas nos vêm para nos arrancar dos propósitos de Deus e do querer de Deus para as nossas vidas. E estas coisas acontecem, e o que nós precisamos ter é sabedoria, fé, graça e maturidade para seguirmos adiante. E aqui eu faço uma pergunta, ou uma outra pergunta a ti, meu irmão. Quantas vezes pensamos em desistir? Muitas vezes pensamos em parar com tudo. Muitas vezes queremos acabar com todas as coisas, deixarmos de lado todas as coisas, deixarmos de lado a família, deixarmos de lado o ministério, deixarmos de lado o chamado, porque nos falta maturidade. E esta maturidade o Senhor quer que tenhamos em toda e qualquer ocasião. Esta é uma época ao qual nós precisamos, meu irmão, de muita maturidade para suportar todas as coisas e todas as adversidades. Precisamos.
em nome de Jesus. Agora, Tiago ele fala: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Nós só conseguimos exercitarmos todas estas coisas, meu irmão, se tivermos maduros. Se não tivermos maturidade, não vamos chegar a lugar nenhum. E eu quero que você pense nisso, em todas as causas ou em todas as situações da tua vida. Você tem sido maduro? Você tem usado o que você tem aprendido através da palavra de Deus? Você tem usado? Como nós iremos, amados, alcançar a maturidade? Porque esta semana mesmo eu conversava com um irmão e na nossa conversa nós lembramos de um amigo, e este amigo é em comum, tanto meu quanto deste meu irmão. E na conversa não era uma fofoca, irmão, quero que você entenda isso também, mas era uma observação. Não houve o crescimento, porque o irmão ele procede da mesma maneira de 15 anos atrás, de 15 a 18 anos atrás. Não houve o crescimento. Com tudo que lhe foi proporcionado, com tudo que lhe foi ensinado, com tudo que o próprio Deus, o nosso Senhor, proporcionou a ele, não houve, porque os erros são os mesmos de 15 a 18 anos atrás. Então, o Senhor hoje vem sobre as nossas vidas para nos dar esta advertência, para que a insensatez acabe, para que o rompimento no nosso cérebro acabe e nós venhamos aprender e crescer em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que as adversidades são grandes. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo por nós, e nós precisamos sermos maduros o suficiente para caminharmos nisso, para entendermos isso. Então, meu irmão, hoje, que você possa colocar a mão aí no teu coração e dizer assim: hoje, eu preciso tomar uma direção na minha vida, e a direção que eu preciso do Senhor na minha vida é maturidade. E como que nós alcançaremos a maturidade? Alcançaremos a maturidade, em primeiro lugar, deixando de ser menino. Que você possa agora colocar a mão assim na tua cabeça, no teu coração e dizer assim: preciso deixar de ser menino. E a palavra do Senhor, ela diz assim, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo de número 13, 1 Coríntios 13, o versículo é o 10. 1 aos Coríntios 13, o versículo 10 diz assim: quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Um adulto, meu irmão,
Ele não pode viver como menino. Um adulto, ele não pode viver como uma criança. Ele tem que crescer, porque assim os teus pensamentos e as tuas ações também crescem junto com ele. Ele não pode ser um adulto agindo como uma criança. E a palavra de Deus diz assim: olha, precisa crescer. E agora eu quero que você olhe para você. Você tem crescido? Você tem crescido, você tem amadurecido, você tem tido maturidade? Ou em algumas situações eu sou adulto o suficiente, ou em outras situações eu não sou adulto, eu estou agindo como criança. Eu e você, nós não nascemos espiritualmente prontos. Não. Quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, e até mesmo lá no Antigo Testamento, depois nós vamos usar aqui uma passagem do Antigo Testamento, tá? Lá no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, ou melhor dizendo, na Bíblia, tá? Nós vamos ler, nós vamos entender que nos casos de lideranças, sempre era colocado como líder alguém que já tinha um tempo de vivência com isso. Paulo, ele afirma assim, olha, que o diácono, né, não seja um neófito, não seja uma pessoa nova na fé, mas que ele vá crescendo e quando ele atingir uma maturidade, seja ele um diácono, seja ele um servidor, seja ele um presbítero. Então, entenda, meu irmão, que nós não nascemos espiritualmente maduros, não. Nós nascemos em Cristo, amém? Assim foi comigo, assim foi com você, amém? Nós nascemos em Cristo e nós vamos ganhando crescimento, nós vamos crescendo, melhor dizendo, e com este crescimento nós ganhamos maturidade, nós ganhamos sabedoria, nós cremos mais, nós ganhamos fé, nós ganhamos sabedoria e entendimento. Por isso, meu irmão, nós precisamos deixarmos de sermos meninos. E a outra pergunta que eu te faço hoje, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu te pergunto hoje, você tem crescido? Porque se você não cresceu, você não alcança a maturidade. Não tem como. Se você não cresceu, você não deixou de ser menino. Se nós fizermos um retrospecto rápido, por que em algumas coisas eu vou muito bem, em outras coisas eu estou agindo como menino, como criança? Então, para que nós alcançarmos a maturidade, nós precisamos deixar-nos de sermos meninos. E quando deixarmos isso, nós vamos vivenciarmos as bênçãos de Deus. Porque, meu irmão, as dificuldades, elas vêm, elas acontecem em todo o tempo. As coisas estão caminhando ao nosso ver, na nossa ótica muito bem, e de repente ela acaba, ela termina. Não há nenhum segmento hoje no mundo que esteja tranquilamente sossegado. Tranquilamente sossegado, que eu digo assim, que daqui uns 10 anos estará do mesmo jeito. Nós não temos isso. Porque há 5 meses atrás, todas as coisas estavam caminhando. E de repente veio-se uma pandemia e tudo parou, tudo acabou.
Tem muitos segmentos, muitas coisas que não vão voltar. Não tem condições financeira, estrutural. E o que nós precisamos nos nossos dias hoje, meu irmão? É nos agarrarmos com o nosso Deus Todo-Poderoso e termos maturidade para entendermos o que Ele quer da nossa vida. Pastor, eu não sei o que Ele quer comigo. Tenha maturidade, meu irmão. Porque com maturidade você vai ouvir a voz de Deus. A voz de Deus você vai ouvir no teu coração tão claramente que Ele vai dizer para você o que você deve fazer. Por isso, nós precisamos, nos nossos tempos, entendermos o que o nosso Deus quer para as nossas vidas, porque nós precisamos adquirirmos esta maturidade, em nome de Jesus. Deixe de ser menino, meu irmão. Deixe de ser menino, minha irmã, em nome de Jesus. E cresça em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz assim na carta aos Hebreus, no capítulo de número 5. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5. Hebreus 5, o versículo é o 11 em diante. Hebreus 5, 11. Diz assim: Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensinasse novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Palavra do Senhor. Então, meu amado, meu querido irmão, minha amada, minha querida irmã, em nome de Jesus, deixemos de sermos meninos. Todas as coisas passam, mas nós precisamos crescermos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nas nossas vidas, na minha vida, na tua vida, meu irmão, minha irmã, o Senhor opera e nós precisamos vivenciarmos tudo isso com maturidade, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo ponto, como alcançar maturidade? Primeiro, deixando de ser menino. Segundo, tendo a palavra do Senhor como uma regra. O que é ter a palavra do Senhor como uma regra, meu irmão? É folharmos, lermos isso daqui e falarmos: isso eu quero para a minha vida. É só assim que crescemos e temos maturidade. E de novo eu quero repetir aquele versículo: no mundo tereis aflição. No mundo não teremos sombra e água fresca. No mundo não teremos tempos maravilhosos e onde possamos desfrutar de toda a paz, alegria. Nós declaramos paz e declaramos a alegria, mas a palavra do Senhor, e assim o Senhor nos ensina, meu irmão, tenha maturidade para isso. No mundo tereis aflições. E quando eu tenho a palavra de Deus como regra, eu tenho maturidade suficiente para suportar todas as coisas. E assim como o apóstolo Paulo ensinava, aprendi a ter muito e viver no muito, aprendi também a ter pouco e viver com pouco. E o que nós muitas vezes queremos, meu irmão? Nós queremos sombra e água fresca. Mas será, olha, meu irmão, que você entre neste nível de maturidade. Será, meu irmão, minha irmã,
se Deus lhe proporcionasse tempos de riqueza, de fartura, será que você estaria servindo a Ele? Pastor, que pergunta dura e que reflexão dura. Será? Será que se eu tivesse, meu irmão, muito dinheiro no banco, com as minhas fazendas abastecidas de gado, será que eu lembraria de servir a Deus? Então eu preciso ter esta maturidade, porque quando tiver, não nos falta nada, mas irmão, entenda isso, quando tivermos, nós precisamos ter maturidade, que foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem deu. Muitas vezes pedimos, não há mal nenhum isso, meu irmão, mas o Senhor sabe qual é a intenção do teu coração. E aí Paulo diz assim aos Gálatas: vocês são insensatos porque vocês deixaram uma coisa, vocês não têm maturidade porque vocês deixaram uma coisa que era certa para seguir outra. Então hoje, meu irmão, a palavra do Senhor, ela vem com uma advertência para nós, para que nós tenhamos a tua palavra como regra de vida. Como regra de vida. E a regra que nós temos hoje é fazer a vontade de Deus. Porque todo e qualquer mal nos sobrevém, porque é vontade de Deus. E aí entra a maturidade, meu irmão. Aí entra a maturidade. O diabo não pode te tocar se ele não antes pedir permissão para Deus. Conhece a história de Jó? O inimigo quer acabar com a vida de Jó, ele vai pedir para Deus. A mesma coisa é com você, meu irmão. Senhor, por que eu estou passando isso? Eu tive alguns momentos aqui, nesses poucos meses atrás, que eu perguntei ao Senhor por que eu estou passando por esta situação. E depois a palavra vem e nos faz lembrar. E aí nós precisamos ter maturidade para colocar em prática. Nada nos sobrevém se Deus não permitir. Então, se está bom, é permissão de Deus. Se está ruim, é permissão de Deus também, meu irmão, porque Ele está no controle de todas as coisas. O inimigo não te toca. O inimigo não te toca, meu irmão. Tenha maturidade para absorver e viver isto. Somente se Deus permitir. Somente se Deus permitir. Jó era o homem mais rico do Oriente. Um dos homens mais ricos do Oriente. E o inimigo, furioso com a vida de Jó, com as bênçãos de Jó, ele vai até Deus e fala: aquele teu servo Jó. E Deus fala com o inimigo: viu meu servo Jó? E o inimigo fala para Deus: também você dá tudo para ele? Tá? E Deus, conhecendo a maturidade e a sabedoria de Jó, Deus fala assim: tira tudo dele com a minha permissão, mas não tira a vida. Meu irmão, é maravilhoso isso. Por quê? Porque ele estando vivo, Deus ia proporcionar o dobro de tudo que ele tinha. E o inimigo vai, faz, tira tudo, mata os filhos, mata os gado, derruba as casas, acaba com os teus celeiros, acaba com as tuas fazendas, acaba com os teus amigos, acaba com tudo. Mas Jó continua vivo. Então, essa palavra aqui, ela precisa ser regra para a minha vida.
Agora, como que a palavra vai ser regra na minha vida? A partir do momento que eu tenho maturidade. A partir do momento que eu tenho a maturidade, a partir do momento que eu estou tendo sabedoria e maturidade para vivenciar esta palavra. Aí, as coisas acontecerão espiritualmente. Então, meu irmão, tenha a palavra como regra de vida. Tenha a palavra como regra de vida. Terceiro e último lugar, como alcançar a maturidade? Primeiro, deixando de ser menino. Segundo, tendo a palavra como regra de vida, a palavra de Deus como regra de vida. Terceiro, como vou alcançar a maturidade? Sem murmuração. E sempre Deus me toca a entrar neste assunto. Eu só vou ser um cristão, um homem de Deus maduro, quando eu deixar de reclamar, quando eu deixar de murmurar. A partir do momento, meu irmão, que eu murmuro, que eu reclamo da minha vida, da minha saúde, da minha família, do meu trabalho, dos meus estudos, eu estou sendo contrário a todas as coisas que Deus tem me proporcionado. A murmuração, ela se tornou uma moda. E olhamos para aquele que murmura e acabamos por nos identificarmos com aquilo. Por que eu reclamo? Eu reclamo porque com aquele ao qual eu estou conversando ou compartilhando algumas ideias, eu não posso demonstrar que eu estou bem, porque pode ser que ele queira algo do que eu tenho e assim eu vou murmurar também. Então eu murmuro com isso, eu murmuro com aquilo, eu murmuro porque o armário está cheio, eu murmuro porque o armário está vazio, eu murmuro porque eu tenho carro, eu murmuro porque o meu carro não é um carro novo, eu murmuro por isso, eu murmuro por aquilo, e eu murmuro porque hoje tem só carne para comer, mas eu queria frango, mas quando tem frango eu queria carne, e isso vai se tornando um hábito na nossa vida, meu irmão, e nós deixamos de crescermos por causa disso. Deixamos de crescermos, de nos tornarmos maduros por causa desta condição. Então hoje, o Senhor diz assim: não murmure, meu irmão, porque eu não colocarei diante de ti um jugo maior que você não possa carregar. Então, com todas estas coisas que nós estamos passando, com tudo isso que você está passando, meu irmão, olha aqui para mim, meu irmão, em nome de Jesus, com tudo isso que você está passando, entenda que 99,9% do que era para vir sobre a tua vida, o Senhor tirou. E às vezes murmurando, dizendo assim: não estou aguentando mais, não estou suportando mais. Está muito difícil. Não é assim que dizemos? Não é assim que nos comportamos? E o Senhor diz para você: não murmure, porque eu livrei. Eu livrei. As coisas acontecem nas nossas vidas e a gente não sabe. A gente não sabe. A gente não entende. Depois eu quero que um irmão nosso aqui, o nosso auxiliar pastoral Pedro, conte um testemunho que ele vivenciou. Porque eu ainda, quando terminara de conversar com ele, Deus falou forte no meu coração: eu livrei.
Eu livrei, depois ele vai contar esse testemunho, eu livrei aquele rapaz da morte. Por isso o meu filho não ia fazer nada com ele, porque eu livrei ele de morte. Então muitas coisas acontecem na nossa vida, meu irmão, depois ele vai contar isso para você, eu não quero entrar no testemunho do irmão. Então, meu irmão, entenda que muitas coisas acontecem nas nossas vidas com a permissão de Deus e nós não devemos reclamar. E agora o Senhor vem e nos adverte. Eu não tenho maturidade suficiente para receber ou passar por algumas dificuldades sem murmurar e tirar daquilo um proveito, um ensino. Eu quero compartilhar alguns versículos com vocês que está lá em Números, no capítulo de número 11. Números 11. Conta aqui uma história maravilhosa. Números capítulo de número 11. Números 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Números 11, nós vamos ler o versículo 1 e eu vou pular alguns versículos aqui, porque a leitura é um pouco extensa. Mas depois você leia Números 11, do capítulo de número 1 do versículo 1 até o 35. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, sua ira acendeu-se e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso, aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Números 1, nós vamos ler esses 3 versículos. E os versículos adiante diz assim: o povo reclamava, murmurava de tudo. Porque estava no Egito, lá eles comiam, lá eles tinham, lá eles dormiam, lá eles não precisavam ficar andando até a terra, mas eram escravos. E eles começam a reclamar a Deus, assim igual eu e você faz. Quando eles começaram a reclamar a Deus que a comida não era boa, o maná era dado todos os dias, todos os tempos, ninguém sentia fome, meu irmão, ninguém passava fome. Deus manda as cordernizas, Deus manda tanta carne, a ponto de muitos morrerem pela gula. E quando tudo isso acontece, eles não estavam contentes com o maná, depois não estavam contentes com a carne, depois não estavam contentes com o que Deus estava fazendo. Deus começa a exterminar todos eles. Então, meu irmão, pastor, Deus vai me exterminar por causa da minha murmuração? Meu irmão, eu quero que você tenha maturidade e você reconheça o senhorio de Deus na tua vida. Porque nem na nossa vida, em nossas vidas, não nos faltam nada. Não nos falta o pão à mesa, não nos falta nada. E mesmo assim, não estamos contentes. Então que tenhamos esta maturidade hoje. Suportar as dificuldades sem murmuração. Oração, consagração. Maturidade, meu irmão, ela não é instantânea. Maturidade, assim como o crescimento, nós vamos adquirindo, mas nós precisamos nos deixarmos amadurecer. Que você tome isso para a tua vida hoje. Permita-se amadurecer. Não insista nos erros de criança.
Não insista, não faça isso, meu irmão. Não insista e não permaneça nos erros de quando éramos meninos. Não faça isso. Glorifique a Deus em todo o tempo. E entenda e compreenda que Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, um Deus de paz, um Deus de graça, um Deus de glória. Amados, que a maturidade seja em todo o tempo sobre nós. Que nós possamos mudar o curso da insensatez, da criancice, da meninice, e sejamos maduros, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Abaixa a tua cabeça aí no teu lugar, no conforto do teu lar, da tua casa. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome, Pai, porque tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu te bendigo, eu te exalto, Pai, porque tu és o nosso Deus. Vem, Senhor, agora. Vem sobre cada um destes, ó Pai, que nos ouve e que recebeu de ti, Pai, esta porção. Dias terríveis estamos vivendo, Pai. E estes sinais são sim o cumprimento da tua volta, Pai. Mas que até lá, Pai, sejamos suficientemente maduros para vivenciarmos o teu querer e a tua vontade. Guarda-nos, livra-nos, ó Deus, de todo mal, enche-nos, ó Deus, do teu Santo Espírito, enche-nos, ó Deus, do teu amor, enche-nos, ó Deus, da tua graça, da tua glória, e que o teu senhorio seja em todo o tempo, Pai. Peço a ti a tua bênção, Senhor, sobre cada lar, peço a ti, Senhor, a tua bênção sobre cada casa, peço a ti a tua bênção, Senhor, sobre cada sacerdote, ou papai, sobre cada ajudadora, a tua bênção seja, Senhor, sobre a vida, Senhor, dos nossos filhos, e que o teu querer e a tua vontade seja, Deus, em todo o tempo. Te agradecemos, ó Deus, certos, ó Pai, da tua provisão, do teu amor e do teu cuidado, em nome de Jesus. Amados, Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, eu quero mais uma vez aqui falar com você e pedir para você que você em todo o tempo esteja aí, cumprindo o teu compromisso para com Deus. Que você possa ir agora, estar aí, preparando a tua oferta, preparando aí o teu dízimo, para a honra e glória do nome do Senhor. Que em todo tempo também o Senhor esteja abastecendo os teus celeiros, e que seja sempre isso, para a honra e glória do nome dEle. Amados, não tema. Em todo tempo, nós precisamos confiar na soberania do nosso Deus Todo-Poderoso. Não tenha medo, não tenha medo da calamidade, não tenha medo das dificuldades, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor possa abençoar grande e poderosamente a tua vida. Eu quero agradecer a você, eu quero agradecer a todos esses que têm, direta ou indiretamente aí, nos dado e nos proporcionado as bênçãos do Senhor, e que estas bênçãos, assim, nós podemos estarmos mantendo aqui a nossa igreja e mantendo também o trabalho social que nós estamos fazendo aí já há 4 meses, para honra e glória do nome do Senhor. Então, que em todo tempo o Senhor multiplique na tua vida, na tua casa, e que os teus celeiros sejam fartamente cheios. Levante aí a tua mão, levante aí o teu envelope. Nós agradecemos a Deus por os teus dízimos, pelas tuas ofertas, e que tudo seja em todo tempo para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Deus abençoe a tua vida. Levante a tua mão, levante aí o teu envelope, em nome de Jesus. Pai, a Ti consagramos esses dízimos, a Ti consagramos estas ofertas, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Que em todo tempo, Senhor, a cada um destes que nos ouve agora, Pai, o Senhor possa suprir, o Senhor possa dar, o Senhor possa conceder, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Papai, as Tuas bênçãos. Que não falte nada, Papai, e que em todo tempo seja multiplicado, ó Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos por esses dízimos, te agradecemos por essas ofertas, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, que você possa aí continuar olhando aí o nosso culto, né? Temos aí as aulas com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Eu te espero aqui domingo que vem, em nome de Jesus. E antes disso, terça-feira estaremos aqui na nossa live de oração, estaremos aqui também no nosso culto de estudo com a palavra, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu te espero aqui no nosso culto presencial domingo, lembrando sempre em 2 horários, das 18 às 19 e das 19h30 às 8h30, às 20h30, amém? Então, ainda tem vagas, você pode fazer a tua inscrição aí em um dos 2 cultos e sempre estaremos aqui te recebendo, queremos te receber para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de realizações em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a unidade do Espírito Santo esteja com você de hoje para todo o sempre. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.